Amém, amém. Então, Mateus 18, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém, amém. Até aqui. O que na verdade estava acontecendo momentos antes aqui desse texto? O evangelista relatar essa passagem. Os discípulos de Jesus vinham caminhando com Jesus, já vivendo o ministério de Cristo. Vinham Jesus, momentos antes, falando, pagando tributo, falando sobre impostos, falando sobre dar a César o que é de César, falando sobre a questão de impostos, de reino. E esses homens passaram a ter a absoluta certeza que em algum momento Jesus implementaria o reino dele ali na Palestina. E esses discípulos começaram a discutir entre si para ver quem vai atingir visibilidade, quem vai aparecer mais no Facebook, do lado de Jesus, quem vai estar sempre sendo relações públicas. Começou uma discussão. Seria Pedro? Seria Tiago? Seria João? Quem teria maior destaque depois de Cristo dentro do reino do Senhor Jesus? E começou essa crise entre discípulos de Cristo, bem diferente dos dias de hoje, Isso não acontece nos dias de hoje. Ninguém briga por vaidade, para aparecer, Isso acontecia lá na Palestina. O fato é que Jesus percebeu que nessa pergunta do versículo 1, o que estava acontecendo no coração daqueles homens, dos seus amigos, dos seus discípulos. E aí na resposta de Jesus, quando aqueles homens perguntam para Jesus: quem é o maior no seu reino? Aí Jesus responde, dando uma bela lição, exortando sobre a questão da humildade, e também sinalizando, trazendo para aqueles homens qual era o antídoto para curá-los daquele pecado, da vaidade, do egoísmo que estava governando o coração deles naquele momento. E aí no versículo 3 Jesus responde: eu lhes asseguro que. Então, extremamente taxativo, direto, objetivo, claro: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Ele traz uma criança para o meio daqueles discípulos. Imagina, a criança deve ter achado assim: eles vão me dar alguma bronca agora. Não, Jesus traz a criança para o meio deles e olha só, agora é referência. Se vocês não se tornarem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então Jesus deixa bem claro para os seus amigos, para os seus discípulos ali, se vocês não se converterem, se vocês não nascerem de novo, se vocês não mudarem a forma de ver e viver a vida de vocês, se vocês não se tornarem semelhantes a essa criança, a esse pequenino aqui, vocês jamais terão parte comigo. Vocês podem até andar comigo, mas viver o reino, entrar no reino, ser do reino, jamais. Assustador uma palavra dessa, assustadora. Jesus exige que os discípulos abandonem aquela ambição mundana e egoísta de adquirirem uma postura semelhante à da criança. Então, qual é a primeira lição que a gente pode trazer para os nossos dias, para a nossa vida, olhando esses 4 versículos? Primeira lição: as crianças são referências do reino. Você quer saber o que é ser cristão? O que é andar com Cristo? O que é viver com Cristo? A criança é mestre, ela é uma referência do reino de Deus, do reino dos céus. Aprenda com elas como você deve se amoldar ao reino. A gente passa a semana inteira recebendo referências de como se conformar a esse mundo. A criança é a nossa referência visível, concreta, de como a gente vai se conformar, se amoldar, tomar a forma do reino dos céus. A grande verdade é que o ser criança é tão especial que Deus decidiu entrar na história da humanidade na figura de um bebê. Que coisa maravilhosa! Em vez de vir diretamente do céu, chegar com o exército celestial,
né, tocando aquela música. Tan, 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 taran, tan. Ah, não, esse é Darth Vader, não. Jesus não ia entrar no céu com essa, na terra com essa música, ia ser outra. Mas ao invés de entrar com a pompa celestial, manifestando o seu poder, Deus decide entrar na história da humanidade na figura de um bebê, encarnado na figura de um ser humano completamente frágil e dependente. A gente não devia achar isso apenas bonitinho. Ah, o menino Jesus, que bonitinho. Não, a gente tem que olhar para isso e ver ensinamento. Deus não decidiu fazer isso por acaso, ou para que no Natal todo mundo achasse isso bonitinho. Não, tem ensinamento. A gente deve enxergar a criança como fonte de aprendizagem, em um mundo esquecido dos valores que ela ainda preserva. O que Jesus está afirmando para os seus discípulos é que a criança ainda possui valores fundamentais para a nossa caminhada no reino dos céus, para a nossa caminhada no reino dele. E, irmãos, a minha intenção não é absolutizar a criança, não é sacralizá-la, não é tornar a criança a vaca sagrada da Índia, né? Não toque na criança, a criança ali, Não é. Às vezes até fica bonitinho, né? Com aquela vaquinha da Parmalat, fica bonitinha a criança com aquela roupinha. Mas não é isso, a ideia não é essa. Como se ela fosse um ser sem pecado. Não é isso. A Bíblia me garante que tem pecado ali também. Mas a gente precisa urgente e constantemente resgatá-la como referência e aprendizado para a gente. A gente não pode perder a criança como referência do reino, como modelo do reino, como alvo do nosso relacionamento um com o outro. Não é para a gente infantilizar a igreja, não é para a gente infantilizar o culto, a liturgia, começar a usar diminutivos, né? Meu amiguinho, meu irmãozinho. Não é isso. Nem criança gosta disso, dessa infantilização idiotizada. Não é isso. Vamos passar a linha para a aulinha. Não é isso, mas o que Jesus revela nessa passagem para os seus discípulos é que as crianças são, por essência, mestres. Que coisa chocante. Se assim não fosse, Deus não entraria na história da humanidade como um bebê. As crianças são referências, sim, de como a gente deve viver no reino, como a gente deve se relacionar com Ele, como a gente deve se relacionar um com o outro. Exemplo, você tem dificuldade de louvar? Aqui na hora dos louvores você fica tímido, constrangido, achando o que vão, né, pensar de mim se eu fizer isso, se eu pular. Observa uma criança louvando. Observe uma criança aqui na igreja ou na sua célula, como que ela louva, ela não tem dificuldade. A entrega do louvor é plena, é completa. A criança, quando está louvando o Senhor, ela não fica pensando como é que está o saldo da conta corrente, das contas que tem que pagar, das contas que não vou pagar. Ela não fica olhando para o teto da tenda, e que está limpo, olha que tem a tenda limpa, linda. Mas ela não fica no momento do louvor contando quantas lâmpadas estão queimadas, tem uma ali queimada. Já o adulto fica, eu várias vezes me peguei louvando, estou cantando no piloto automático e contando, ali vai pingar água, ali está não sei o quê. Então a criança é uma referência de como que a gente deve louvar, como deve ser a entrega da nossa oferta, do nosso louvor, da nossa adoração. Elas não se distraem quando estão louvando ao Senhor. Preste atenção, você que tem filhos, preste atenção no seu filho quando está no momento do louvor. Preste atenção nas crianças à sua volta, na sua célula. Intencionalmente procure servi-las. Eu e você precisamos andar com elas. É uma questão essencial para o nosso cristianismo, para a nossa saúde no relacionamento com o Senhor. Procure servi-las no Oceânica Kids. Deveria ser pré-requisito condicional para se tornar membro do cristianismo, servir criança. Para aprender, para pegar o cheiro, para pegar o perfume, para pegar o cacuete de como é ser um membro do reino dos céus. Então procure servi-las no Oceânica Kids, na sua cela, onde tiver criança, procure servi-las e observe-as. Elas são por essência mestres, e seja ricamente abençoado por elas. Quando nós servimos as crianças, nós somos os mais abençoados. Segunda lição, olhando para esse texto, para o que Jesus fala para os seus discípulos: resgate as características que você perdeu.
Você, adulto, bonitão, aí, cheio de sabedoria, de segurança, resgate as características perdidas, as características do reino, que por acaso você tenha perdido. Quando Jesus chama uma criança para perto de si, coloca no meio dos seus discípulos, ele diz para a gente que se a gente não se tornar semelhante a ela, a gente não entra, não tem parte com ele. O que ele está dizendo com isso? Que a criança possui características, valores que nós jamais deveríamos perder. Valores essenciais para o nosso cristianismo, mas que a gente perde ao longo do tempo por causa do mundo à nossa volta e por causa do pecado que está na raiz, no nosso DNA. E quais são essas características que muitos de nós perdemos com o passar dos anos? Primeira característica, o deslumbramento que a criança tem em relação à criação, em relação a Deus, um deslumbramento inimaginável. A criança é teísta por natureza, e ela se deslumbra quando você relata a história da criação, quando você relata a revelação da Bíblia. A criança manifesta deslumbre. Ela não fica, essa história está esquisita, hein? Não. Ela se encanta. As crianças se encantam quando são apresentadas à existência de um Deus criador, zeloso e amoroso. Elas simplesmente creem. Eu não posso perder isso. Você nunca deveria ter perdido essa característica. Segunda característica, a criança tem consciência de carência, de necessidade do outro. Ela tem absoluta certeza que solidão é algo ruim. Por isso que ela chora. Qualquer circunstância de abandono, ela chora. Pois sabe que não pode ficar sozinha. Ela sabe que não foi feita para viver sozinha. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Não é bom que o homem viva só. Não podemos perder essa característica. Características que são cruciais para um relacionamento saudável com o nosso semelhante e com o nosso Senhor. Outra característica, as crianças são extremamente relacionais. Eu estava vindo para a igreja agora, andando aqui no condomínio, uma garotinha empurrando o carrinho dela de boneca, com a bonequinha no colo. Eu nunca vi menina na vida. Ela de longe já veio me cumprimentando. Oi, oi. E eu tinha que falar, se eu não fizesse oi, ela ia jogar a boneca em cima de mim. Ela, oi, oi. Aí, oi, e aí, tudo bom? Elas são extremamente relacionais, elas são criadoras de pontes, são engenheiras por natureza. Deu oportunidade, ela está criando pontes de relacionamento. Se eu for agora ali numa das salas do Oceânica Kids, nenhuma criança vai se importar com a cor da minha pele, não vai questionar a minha fé, as minhas crenças, as minhas doutrinas. Ela simplesmente vai tentar criar uma ponte, estabelecer contato comigo. A criança ama com facilidade. E não nutre suspeitas ou desconfianças com aquela pessoa com que ela se relaciona. É por isso que o pai fala, pula, e a criança pula. Ela não fica perguntando, eu não sei se o seu bíceps vai aguentar o meu peso, eu não sei se essa brincadeira é coerente. Ela não fica perguntando na hora da refeição, pai, como que está o saldo da nossa conta corrente? A criança confia. A criança se deleita no relacionamento. Uma criança não desconfia dos seus pais. Ela não pergunta para o pai como é que vai ser o dia seguinte, ela cria vínculo e imediatamente com a criação do vínculo ela cria confiança. Ela ama com facilidade, ela perdoa com facilidade. Briga com facilidade também, mas 5 minutos depois já está se amando. A gente não pode perder essa característica. Elas são naturalmente humildes. Isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Se vocês não se tornarem humildes como essas crianças, vocês jamais entrarão no reino. Vocês não vão entender nada de cristianismo. Porque elas não se enxergam superiores a nenhum semelhante. Nenhuma criança, você não vai ver o seu filho chegando em casa, pai, qual é? Aí, olha só, ou você me obedece. Não tem surto de arrogância. Elas são completamente humildes. E é isso que Jesus estava dizendo e ensinando para os seus discípulos. Você quer saber quem é o maior no reino? Então seja como uma criança, ame com facilidade, com sinceridade, perdoe com facilidade, seja humilde, não crie sobre você uma imagem maior em relação aos outros. Crie pontes com facilidade, seja acessível.
crie vínculos com rapidez, seja alguém que inspira confiança. Mas à medida que a gente vai crescendo, essas características vão desaparecendo em muitos de nós. Principalmente porque nesse mundo que a gente vive, somos estimulados o tempo todo ao individualismo, ao ateísmo e ao desencanto. O tempo todo nós somos desestimulados. Se você ligar a televisão agora, você vai ser estimulado ao individualismo, ao ateísmo, ao desencanto. A coisa que você mais vai ter vontade de fazer é entrar no aeroporto internacional e ir para algum outro lugar que não seja aqui. Porque o mundo à nossa volta destrói, rouba da gente essas características fundamentais para a gente ter saúde, paz no reino dos céus. Sem contar a seiva do pecado que corre em nossas raízes. Então, naturalmente, à medida que a gente vai crescendo, está fazendo test drive aí comigo aí? Na medida que a gente vai crescendo, se a sua raiz é de limão, meu amiguinho, você não vai dar morango, você vai dar limão. Se é limoeiro, vai dar limão, azedo. Então, o pecador, quando cresce, quando está pronto para brotar, para dar algum fruto, é fruto de pecado. Por isso, a gente precisa resgatar intencionalmente essas características preciosas que marcam a vida, os valores de uma criança. E como que eu posso fazer isso de forma prática? Mais uma vez, intencionalmente, procure servir as crianças. Procure a Tânia aqui desesperadamente, no final do culto passa ali no Oceânica Kids. Procure o seu líder de célula, eu quero me envolver, eu quero servir as crianças. Peça ajuda ao Espírito Santo, para Ele restaurar essas características na sua vida. Pare com essa bobagem, eu não tenho dom para lidar com criança, eu não tenho dom, eu sou mongolzinho. Não. Você não tem que ter dom, você tem que ser obediente. Se Jesus falou que Ele é uma referência, que Ele é um mestre, obedeça ao Senhor Jesus. E se ainda assim estiver difícil, marca um gabinete comigo, a gente faz ali um estágio no Oceânica Kids, eu fico ali com você. O Espírito Santo com certeza vai nos ajudar a servi-las, a aprender com elas, e nesse aprendizado, nesse serviço, a gente resgatar e preservar essas virtudes fundamentais para o nosso relacionamento saudável com Deus. Terceira lição ou aplicação dessa mensagem, meus irmãos, imite as crianças. É isso que Jesus fala para os seus discípulos aqui. Ele é claro e direto, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Versículo 4, ele está, portanto, quem se faz humilde, mesmo que você não seja, mesmo que você seja arrogante, ainda tem ranço demais de pecado em você, imite criança, imite a humildade dela, dá oportunidade cada vez maior do Espírito Santo te moldar, intencionalmente copie, imite, pratique e repita em sua vida os valores apontados por Jesus na vida das crianças. Tornem-se humildes como essa criança. Ele está dando uma ordem, um imperativo. Você não sabe como é que faz? Imita. Agora, para imitar, você vai ter que observar, você vai ter que se relacionar, você vai ter que ter criança perto de você. O mundo dos adultos não é referência do reino. Então não se trata de apologia à irresponsabilidade, mas de apologia ao amor, que não é irresponsável. Jesus fala, a conversão tem que te fazer nascer de novo. Você tem que ter certeza de que nasceu de novo. E quem nasce de novo tem que ser humilde. Ninguém nasce pronto, a gente nasce para começar uma existência, uma caminhada. Por isso que para algumas pessoas a gente fala, isso aqui é novo na fé. O batismo marca o início da caminhada cristã. Então, esse aqui é novo na fé. Eu tenho 30 anos de evangelho, eu já sou um adulto na fé. Ninguém pode me chamar de, ele nasceu novo. Tem gente que foi batizado aqui na semana passada, esse é novo na fé. Tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que ter uma outra postura, tem que amar com facilidade, tem que perdoar com facilidade, tem que estar disposto a servir, a se relacionar com intensidade. Então a conversão, o novo nascimento em Jesus tem que fazer
tem que fazer de nós e recuperar em nós a singeleza de ser uma criança. Por isso, Igreja Oceânica, valorize, cuide, preste atenção, imite os valores de suas crianças, das crianças que o Senhor tem trazido para o nosso meio. Se você teve uma experiência real com o amor de Jesus e com a graça salvadora de Jesus, você tem que nascer de novo. Se você passou pelo batismo, professa publicamente sua fé em Jesus, você tem que se tornar como uma criança. Conclusão, o lugar mais importante no reino do Senhor Jesus é ocupado por quem vive a semelhança das crianças. Uma criança de verdade ama ao seu pai e ama ao seu próximo como a si mesmo, e não tem dificuldade para viver essa experiência de amor. Uma criança de verdade ama os seus pais, ama o seu pai, ama o seu próximo sem dificuldade. A gente não pode perder isso de vista se a gente quiser, de fato, ter uma caminhada saudável com Deus e com o nosso semelhante. Se a gente não quer entristecer o Senhor, a gente não quer entristecer o Espírito Santo, então a gente precisa, acima de tudo, obedecê-lo. E ele traz esse imperativo hoje à noite para a gente: tornem-se como crianças. Amém? Fale para a pessoa que está aí perto de você: temos que ser como crianças. Agora você pode falar isso rindo e fala: Feliz Dia das Crianças. Isso, Feliz Dia das Crianças. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque a Tua palavra nos aponta para algo encantador, Pai. Ajuda-nos a resgatar, a servir, a aprender com as crianças do Teu reino, Pai. Ajuda-nos a termos essa capacidade de amar, de perdoar, esse amor sincero, essa amizade fácil, por favor. Ajuda-nos a viver essa espontaneidade, essa sensação de dependência e a humildade que as crianças possuem. Pai, por favor, nos conceda essa bênção, Senhor, para que, acima de tudo, a gente se relacione com o Senhor de uma forma saudável, madura, Senhor. Que sejamos bênção uns para os outros, Senhor, e bênção para esse mundo totalmente desestruturado e desesperado e carente desses valores, dessas referências do Teu reino. Pai, por favor, ajuda-nos a resgatarmos, a atentarmos, a termos atenção para isso que o Senhor falou com a gente essa noite. Ajuda-nos, de fato, a restaurarmos os valores dos Teus pequeninos na vida da gente, na nossa caminhada. Pai, por favor. E agora, Senhor, nos conceda assento na Tua mesa. Obrigado por sua vitória na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pelo Teu nascimento, pela Tua vida, pela Tua morte, pela ressurreição e pela Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos dê assento na Tua mesa, renova a nossa mente, restaura em nós a alegria da salvação. É que eu te peço nesse momento, no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quero participar.